A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Que ele possa nos encher com a sua palavra. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Glória a Deus. Deus, ele é Espírito, vivo e verdadeiro. Por isso ele não divide a sua glória com os ídolos, porque os ídolos não falam, não cheiram, não enxergam, não pensam, não fazem nada, porque não é Deus. São materiais que Deus criou. Mas quando nós falamos com Deus, o Espírito, o Criador dos céus e da terra, o Pai dos Espíritos, ele nos ouve. E quando nós cremos que ele veio para morar dentro de nós, se aproximando do homem como homem, ele, Deus, se vestiu de carne por meio de Maria. Morreu, ressuscitou, está em todo lugar hoje, quando você invoca Senhor Jesus. Difícil, né, você falar com uma pessoa que está muito distante de você. Mas falar com uma pessoa que está na sua frente é mais fácil. Agora imagina você falar com uma pessoa que está dentro de você, que não sai de você o tempo todo. Que maravilha! Então nós precisamos pedir segundo a vontade de Deus, para a obra dele, não para nós mesmos, para o nosso orgulho, para a nossa soberba. Se pedirmos segundo a sua vontade. Então a melhor oração é nós perguntarmos para o Senhor: Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que eu peça nessa situação? Ele vai nos ouvir e vai nos responder, porque ele sabe o que é melhor para nós. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então ele não ouve só aquilo que é segundo a sua vontade. Ele ouve todas as nossas petições. Nós somos tão fracos, tão frágeis, temos tantas necessidades, temos tantos conflitos. Por quê? Porque a natureza de Satanás entrou em nós, em Adão, e corrompeu o nosso coração, a nossa mente, deturpou o propósito de Deus, frustrou o plano de Deus dentro do homem. Por isso que o homem tem tantos conflitos. E ele ouve todas as nossas petições. Não importa qual é a petição. Ainda assim, precisamos pedir para o Senhor. Mas ele vai responder rápido aquelas petições que é segundo a sua vontade. Porque ele também não faz as coisas sem a nossa permissão. Ele nos deu livre-arbítrio. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Qual é o pecado para a morte? A morte é o lago de fogo. A morte física é só um antigozo da morte eterna, daqueles que não têm a vida de Deus. Quem não recebe Deus dentro de si, nasce uma vez e morre duas vezes. Nasce do pai e da mãe, morre a primeira vez biológico, e depois vai ressuscitar e vai ser colocado no lago de fogo pela eternidade. Esta é a segunda morte eterna. O que é pecar para a morte? É não recebermos a vida de Deus dentro de nós. O Senhor diz a sua palavra assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o pecado para a morte, é quando você não recebe a vida. O que é o contrário da morte? É a vida. Aquele que não tem a vida de Deus está morto para sempre, mesmo que esteja vivendo ainda nessa terra. Se nunca receber a vida de Deus, ele está morto para sempre. Então, o pecado para a morte é você não receber a vida de Deus dentro de você. É você rejeitar o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Jesus Cristo, que se fez homem, que se fez Espírito, que se fez carne. É Deus que se fez carne. Ele é o Espírito Santo. É Deus que se fez carne, que morreu, que ressuscitou, que está disponível em todo lugar. E quando você o invoca, Senhor Jesus, ele entra em você. E o Senhor quer entrar em você.
Esse é o pecado para a morte. É você estar ouvindo que Deus quer entrar dentro da sua vida, morar dentro de você e você fecha a porta, você rejeita. Você rejeita a vida de Deus. Você pecou para a morte. Não tem salvação. Muitas religiões interpretam que esse pecado para a morte é o pecado de adultério. Certo que o pecado de adultério é algo abominável a Deus. Mas o assassinato também. O roubo também, a mentira também. Aí o Senhor pega todos os pecados e fala assim, todos pecaram. Não importa o tipo de pecado. Agora, pecado para a morte é você rejeitar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Esse é o pecado para a morte. Então, alguém que rejeita e fala, eu não quero Deus na minha vida. O Senhor falou assim, que melhor que não ore por essa pessoa, porque ele é filho do diabo. Ele não quer a vida de Deus. Toda iniquidade é pecado, tá vendo? Toda iniquidade. Adultério, fornicação, roubo, homicídio, lascívia, tudo é pecado. E há pecado que não é para a morte. Claro que todos os pecados geram morte, não é verdade? Todos os pecados geram morte. A pessoa que comete pecado, ele vive com o seu espírito apagado, a sua alma apagada, sem a presença de Deus. É como se estivesse morto. Mas o pecado para a morte é rejeitar a vida de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, aí tá vendo? Não peca. Você viu o que é o pecado para a morte? É não nascer de Deus. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha que maravilha. Todos aqueles que são nascidos de novo, que vivem nessa comunhão com o Senhor, Deus, na sua palavra, está dizendo, o Satanás, o diabo, o maligno não lhe toca. Olha que bênção você viver blindado, porque você simplesmente tem a vida de Deus e quer continuar nessa comunhão com Ele. Não é o conhecimento, não é a letra, é a vida. Você tem a vida de Deus, você fala com Ele, todo dia você respira Ele. Oh,